sejam todos muito bem-vindos. Esta é a semana acadêmica do curso de Engenharia de Produção. Nesta noite, a gente vai conversar sobre empreendedorismo social, né? Sobre pensar globalmente e agir localmente, empreendedorismo social como um meio de transformação. Meu nome é Maurício Carvalho, sou professor no curso de Engenharia de Produção, doutor em Engenharia de Produção, e para conversar comigo sobre esse assunto, eu trago aqui 3 mulheres empreendedoras, que são a Aurélia Melo, formação em Engenharia Mecânica, mestre e doutora em Administração pela URGS, tem formação complementar em Liderança, Empreendedorismo e Inovação, Mensuração do Impacto, e é cofundadora e diretora de Pesquisa e Inovação na Vigas Colab, né, empresa que atua no apoio e difusão de educação e cultura empreendedora. Juntamente, nós temos a Natália, que é engenheira ambiental, mestre e doutoranda em engenharia de produção na URGS, com o tema lixo zero e gestão de resíduos sólidos e urbanos. Em 2016, a Natália fundou a Reciclo, empresa que realiza coleta de resíduos orgânicos e residenciais, e em 2018 fundou a Arco. Para completar o time, nós temos a Sheisa, que é bacharel em piano, especialista em música do século XX e XXI, com ênfase em pedagogia da performance pela UFSM, e especialista em atendimento educacional especializado pela Portal Faculdades. Ela é proprietária da Escola de Música e Artes Piano Estúdio Sheisa Goulart e cofundadora do projeto socioeducativo musical Piano Forte. Falando um pouco de empreendedorismo, empreendedorismo é a capacidade, né, e a disposição de identificar problemas e, através da criatividade, idealizar e colocar em prática soluções inovadoras, né? Essas soluções devem gerar mudanças em nicho de mercado ou empreendimento, que causem impacto positivo à sociedade e ao dia a dia das pessoas. Schumpeter diz que a essência do empreendedorismo está na percepção e no aproveitamento das oportunidades nos âmbitos dos negócios, né? Então, para ser empreendedor, você precisa ter muita autoconfiança, coragem, otimismo, liderança, resiliência, são características indispensáveis para realizar essas transformações, que resultem na criação de um novo processo ou produto, um novo negócio, ou o que já existe de novo. Maquiavel falava que empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagens. Então, nessa esteira de oportunidades, mais tarde, Mohamed Yunus, doutor em economia, ganhador do Prêmio Nobel em 2006, cunhou o termo negócios sociais, e ao criar oportunidades de renda por meio do microcrédito para pessoas da base da pirâmide em Bangladesh. Professora Aurélia, é um prazer receber a senhora aqui conosco e dividir um pouco de seu conhecimento. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para nós, né, a respeito da temática dos negócios sociais, né? Ele recebe muitas nomenclaturas na área acadêmica, né? É chamado também de empreendedorismo social, também é chamado de setor 2.5. Eu queria que a senhora explanasse aí, explicasse para nós e para os nossos alunos no que consiste esta área e as atividades que são realizadas. Joia, muito obrigada. Eu queria iniciar parabenizando vocês, né, pela iniciativa de trazer esse tema para a engenharia. Como engenheiro, nossa, que coisa boa. Até publiquei, né, mandei para o Maurício, para dizer que bom esse tema chegando na engenharia, que bom trazer os engenheiros, né, para discutir o campo dos negócios de impacto socioambiental, negócios sociais e empreendedorismo social. Então, nós temos aí, né, como você colocou na questão, Maurício, 3 grandes, né, temas, né? Então, a gente tem o tema do empreendedorismo social, depois você falou em negócios sociais, eu já trouxe negócios de impacto socioambiental e você trouxe o setor 2,5, né? Então, olha só, vamos pensar um pouquinho, começar pelo empreendedorismo social, que é o gancho disso tudo, né? Então, a gente vai chamar o empreendedorismo social de uma grande categoria, de um grande campo, e de uma forma muito ampla, né? Pegando uma definição aí, para a gente situar todo mundo na mesma página, a gente vai chamar de empreendedorismo social toda e qualquer iniciativa, atividade, empreendimento, que tem como objetivo
causar uma transformação social ou ambiental, tá? Então, eu vou encontrar o empreendedorismo social dentro de ONGs, não é? Eu vou encontrar empreendedores sociais que não estão ligados, não é? Que fazem atividades, iniciativas, mas não estão ligados necessariamente a uma organização, né? Então, a gente olha empreendedorismo social como um grande campo, tá? Agora, e aí a gente olha, o objetivo é gerar valor social e valor ambiental. O que é o valor social? Cidadania, né? Educação. A gente viu na palestra anterior, né, a colega falava o seguinte, indústria 4.0 está aí, gente, né? Não tem essa se vai chegar. Tá, chegou, né? A pandemia até acelerou alguns processos também nesse sentido. E aí, ou você faz a migração em termos de qualificação, ou você fica fora. E aí a gente faz o quê com quem fica fora? Né? Porque falar isso nesse cenário aqui, que nós estamos com universitários, né? Todos nós temos aí uma caminhada, né, universitária, beleza. Agora, vocês deram uma olhadinha para as pessoas que estão na rua, né? O que aumentou recentemente, como é que a gente chega para dizer assim, olha, indústria 4.0, ou você faz alguma coisa para se qualificar, ou você está fora? E aí a gente vai fazer o quê com isso? Né? Bom, então a gente tem isso é gerar valor social, pensar nisso e gerar formas para derrubar essas barreiras e incluir, tá? Ou valor ambiental, a gente vai ver no caso, né, da Natália, que vai trazer essa perspectiva, né, que é quando eu estou buscando gerar capital ambiental. Beleza, então, explicando aí a questão do empreendedorismo social numa perspectiva mais ampla. Porém, dentro deste grande conjunto, existem empresas, né? A gente tem descoberto cada vez mais, né? E vamos vendo como o Brasil está chegando nesse aspecto, empresas que decidem fazer isso também, né? Que o cerne do seu modelo de negócio, que elas nascem para resolver problemas sociais ou ambiental. Né? Uma coisa esquisita que a gente sempre pensava assim, ou é a ONG que faz isso, ou é o governo que faz isso. Não, é a empresa. Quando a gente diz que é a empresa, a gente diz que gera receita. E mais que gera receita, né? Porque organizações sociais também geram receita, gera lucro. E combina essa geração de lucro com a geração de valor social e valor ambiental e mais. Esse lucro ele serve para apoiar, financiar essa geração de valor social e ambiental. Isso aqui é bacana, porque existe uma conciliação, tá? Então, quando a gente fala de uma empresa, de um negócio social, é um negócio que está buscando gerar valor social ou ambiental. Vocês vão entender depois por que eu digo ou sempre, tá? E concilia isso com geração de valor econômico, geração de resultados financeiros, que é o que a gente tem, né? Que a gente olha geralmente as empresas orientadas para o mercado que fazem isso. Agora, por que eu digo tal do I/O, né? Porque a gente agora pensa também, negócios sociais geram lucro, investem o lucro para o crescimento do negócio e do impacto, tá? Negócios de impacto socioambiental geram lucro, investem esse lucro também nas empresas, mas distribuem dividendos para investidores. Então, nós temos agora também um outro campo, que é o dos investidores de impacto, tá? E aí, para você, como eu trouxe, né, mostrei para vocês essas características dessas empresas que estão fazendo coisa que a gente antes via só para governo ou só para ONG, a gente vai olhar o seguinte, pô, as empresas ficam aonde, né? O setor produtivo, desculpa, o setor produtivo fica aonde, né? Segundo setor. As ONGs ficam onde? Terceiro setor. Essas empresas são empresas que nem estão totalmente no segundo setor, nem são no terceiro setor. Ficam aonde? Nessa zona de interseção que a gente está chamando de setor 2,5. Né? Porque ela tem características, elas funcionam com lógica econômica, mas elas geram valor social e ambiental. Não sei se ficou claro, né? Muito termo, muita informação, mas a gente vai se achando ao longo, as colegas vão me ajudando aqui a esclarecer. Perfeito, prof. Exatamente isso, né? Desempenhar, ter um desempenho econômico, tal como uma empresa comercial, no entanto, buscar um bem social, produzir um bem social ou um bem ambiental, tal como uma ONG realiza. Isso gera um desafio além, né? Um desafio muito maior, né? Que é conciliar, equilibrar esses dois aspectos. E nesse sentido, com a atuação em empreendedorismo social, com foco na área ambiental, a ARCO desempenha um papel relevante na gestão de resíduos em Porto Alegre e região.
Eu gostaria de perguntar para a Natália, contar um pouquinho mais sobre a empresa e os desafios que ela encontra. Prazer em recebê-la, Natália. Prazer. Primeiramente, queria agradecer também o convite do professor Maurício, dos organizadores. Então, falando um pouquinho dos desafios da Arco. Primeiro, eu vou introduzir o que a Arco faz, né? Até para o pessoal entender, assim, o que é o serviço. Nós fazemos hoje coleta e melhor destinação de resíduos para estabelecimentos, bares, restaurantes, hotéis, e a gente atua nesse formato de um negócio de impacto social. Então, como a professora Aurélia acabou de mencionar, a gente nasceu com o propósito de fazer com que resíduos não parem em um aterro, e para que isso seja viável, a nossa atuação é, de fato, como uma empresa. A gente presta um serviço, tem uma mensalidade, cobra por isso. Então, eu acredito, assim, o nosso primeiro desafio é exatamente com a missão que a gente se propõe, né? De ressignificar o resíduo, de mostrar para as pessoas que isso tem um valor, que e se é um serviço, uma profissão a ser prestada. E o segundo desafio que a gente encontra é justamente de conseguir transformar isso num negócio, de mostrar, principalmente para os nossos clientes, que são estabelecimentos, que esse é um negócio que precisa ser pago. Assim como um serviço de segurança, assim como um serviço, enfim, o chefe de cozinha do restaurante, nós prestamos um serviço que tem que ser remunerado. Eu vejo hoje cada vez menos, mas ainda existe assim, tu faz algo para o bem, tu faz algo para gerar um impacto positivo, então tu não deveria cobrar por isso, ou deveria cobrar bem baratinho para não ter lucro, né, só para ficar no 0 a 0. Então, às vezes, e justamente a gente se propõe de fazer uma coisa bem diferente, de fazer com que o resíduo não vá para um aterro. Então, a gente prioriza a reciclagem, a gente prioriza a compostagem, a gente tem todos os nossos colaboradores como ex-catadores, que a gente integra como CLT, tem licença ambiental, enfim, faz tudo certinho e, obviamente, isso tem um custo. E daí, quando a gente vai repassar isso no valor do serviço, vem essa mentalidade, essa cultura de por que é mais caro que um informal, por que tu cobra, mas eu tô te dando resíduo, o resíduo vai se tornar dinheiro, tu deveria fazer isso de graça. Não existe a mentalidade de que nós somos um negócio que paga impostos, que tem uma infraestrutura operante, né, todos os funcionários no CLT, e então acho que o desafio, assim, principalmente para uma expansão, sabe, uma escalabilidade de um negócio social é essa quebra, seja qual for, né? Para mim é resíduos, mas poderia ser uma outra pessoa trabalhando com habitação, com educação, com saúde. É essa quebra, é um negócio, eu preciso rentabilizar ele como uma empresa qualquer, mas ela existe para gerar esse impacto positivo. E se eu não tiver lucro, se eu não cobrar, isso vai virar uma utopia, porque daqui a 6 meses o boleto vai bater, eu não vou pagar a conta e todo o impacto positivo que eu queria gerar não vai nem ocorrer, né? Então, eu traria isso, assim, o principal desafio nosso com a própria missão, que ela já é bem desafiante, de mudar uma cultura do lixo, assim, no país, e o segundo, da gente atuar como um negócio de impacto social e ter que competir ainda igualmente com as outras empresas que estão só pelo lucro e não pelo propósito, ou com o informal que não se posiciona como um negócio e está ali por sobrevivência, e a gente conseguir tornar, né, manter esse negócio sólido e ativo. Perfeito, Natália. Belo depoimento, né, sobre esses desafios que a gente fala, especialmente na área ambiental, né? Na nossa cidade, na nossa região, falar ainda de empreendedorismo social é uma novidade, né? Falar sobre este tema é uma novidade. E a minha busca, depois do doutorado para a região, foi tentar introduzir isso inicialmente na roda acadêmica, né? E a semana acadêmica, que é uma oportunidade. Dentro desse contexto, eu tive o grande prazer de conhecer a Sheisa, através do estúdio Sheisa Goulart, né? E ela desenvolve e gerencia o projeto Piano Forte, que desempenha um papel social muito importante junto às crianças carentes da nossa cidade. Sheisa, tu poderia nos contar um pouquinho mais sobre a empresa e os desafios encontrados? Boa noite, obrigada pelo convite. Eu estou assim super realizada só de escutar as falas da Aurélia e da Natália,
porque eu já me identifiquei bastante. Primeiro que a Aurélia, quando a gente fundou a empresa em 2017, e a empresa então foi fundada, e junto com ela a gente criou o projeto Piano Forte. Eu digo a gente porque eu tenho uma parceira no projeto, que é a Maria Luísa Velo. A gente ficou por muito tempo, até o Maurício aparecer no estúdio, esse ano, tentando entender como é que a gente se enquadrava, aonde que a gente estava. A gente não sabia nada sobre 2.5, Aurélia. Eu não imaginava, a gente por muito tempo, dentro desses 4 anos, ficou se questionando como é que a gente enquadraria ter um projeto social dentro de uma empresa privada, que é o Piano Estúdio, que é uma escola hoje de artes, mas que inicialmente era apenas uma escola de piano, de uma pessoa só, que começou com uma MEI, que era inicialmente somente eu. E aí a gente tem um projeto social junto, e muitas vezes eu me via gerindo 2 empresas ao mesmo tempo, e não conseguia entender, e a gente se questionou por muito tempo se a gente ia ficar com um projeto isolado no terceiro setor. Por muitas vezes a gente se questionou sobre isso, se a gente iria levar o projeto e desconectar ele da empresa e ter ele como terceiro setor, por desconhecer o assunto. E eu realmente fico muito grata por essa oportunidade de estar entendendo que existem empresas sociais, negócios sociais, porque quando o Maurício chegou, a gente já estava fazendo, e com uma certa estrutura administrativa que a gente não tinha conhecimento técnico sobre isso. Foi tudo acontecendo de uma forma muito intuitiva, né? A minha colega, ela foi gerente de banco por muito tempo, começou a estudar piano comigo e veio auxiliar, então, nessa parte e motivar a gente. Acabou criando um projeto social que está no Brasil, que saiu, então, da empresa e tem afiliadas no Brasil inteiro, Mato Grosso, São Paulo, no Acre, também com a mesma proposta, agregando, então, formando outras empresas sociais que as pessoas também não sabiam que eram, quando elas levaram o projeto para dar aula de piano, então, para crianças e adolescentes de baixa renda. Os nossos grandes desafios, então, são, inicialmente, fazer a gente realmente se torna empreendedor por tentar solucionar problemas como não ter profissionais habilitados, né, na área da música, na área do piano, que estava escasso cada vez mais aqui na nossa região, e tentando solucionar isso, a gente acaba também tentando dar oportunidade de criar mais pessoas estudarem piano com menos professores, através de piano em grupo, e aí que a gente cria o projeto Piano Forte, tentando solucionar vários problemas ao mesmo tempo, que é, então, motivar novas pessoas a se profissionalizarem, dar oportunidade e cidadania para crianças e adolescentes que não tenham intenção, né, desse grande funil, a maioria não vai querer se profissionalizar nessa área, mas vai ganhar cidadania, vai ganhar educação, vai ganhar autoestima, vai sair das drogas, vai acontecer uma série de fatores que estão envolvidos também, e junto com isso vai valorizar o profissional que já está trabalhando nessa área por ganhar escala. Por quê? Porque a gente não vai trabalhar de graça, como diz a Natália. A nossa área precisa de remuneração, e precisa de muita remuneração para poder ter infraestrutura decente para trabalhar, para poder ter uma vida digna. Todo mundo quer ter uma qualidade de vida boa, e para isso a gente tem que trabalhar. E assim como quem está lidando, então, com o lixo, que é uma coisa fundamental, que tem que ter muita gente para trabalhar com isso, a gente está trabalhando numa área que até hoje luta para perder o estereótipo conectado àquele músico deitado na sarjeta, que tomou todo o trago e que queimou todo o dinheiro dele depois da festa, e a maioria desconhece todo o caminho profissional que tem por trás de um professor que está trabalhando nessa área, que investe desde, muitas vezes, os 7 anos de idade, os pais estão investindo em aulas dessas crianças, que são quem vão se profissionalizar e vão dedicar muitas e muitas horas diárias de estudo, sempre, e vão continuar estudando sempre. Então, essa questão da valorização profissional é muito parecida com o que a Natália
enfrenta. E uma tentativa de solucionar essa visão profissional também está envolvida no projeto Piano Forte, que tenta, então, atender no mínimo três questões diferentes, que é a valorização profissional, a oportunidade de crianças e adolescentes que não têm condições de estudarem música, e... falhou. Mas são 13. É o profissional e a incentivar novas pessoas a seguirem nessa área de uma maneira muito, muito séria. A princípio, acho que essa introdução assim, já casa com as duas falas da Aurélia e da Natália. Perfeito. Sheisa, para mim também foi uma grande surpresa descobrir um empreendedorismo social que na minha pesquisa, eu estava procurando muito próximo da região aqui. E sempre não era sem sucesso, né? Então, descobri ao acaso, né? E poder encontrar e reunir as pessoas aqui. Então, como a gente viu, né, ao longo da explicação da Natália e da Sheisa, existem muitos desafios, né, para equilibrar esse propósito socioambiental e a questão econômica das empresas. Eu vou empurrar essa para a professora Aurélia, né? Onde esses empreendedores podem buscar apoio para as suas atividades? Ótima pergunta, e eu vou pegar aqui uma carona no que disseram a Sheisa e a Natália, e eu acho que a Natália já esteve uma vez no evento que eu organizei na Unicinos, na Sala Santander, não estou bem lembrada, não é, Natália? E ver a cena agora. Vou começar pontuando um desafio, né, de entrada, assim, para o empreendedor social, para depois dizer onde é que eles buscam apoio. Tá? Primeiro desafio, ele entender que ele é empreendedor. Ele não sabe, né? Olha, aí a gente viu na fala da Sheisa, a gente ouviu na fala da Natália no certo sentido, né, um tempo atrás, porque a Natália traz um outro desafio. Ele não sabe e o mercado também não conhece, né? Então, dependendo do que ele faça, o mercado vai vir exatamente com essa posição. Eu tenho um outro negócio com o qual eu trabalho, acredito que a Natália conheça, que é a Ciclo Reverso. Ela trabalha com logística reversa de banners, né? Banners, então, a banner é um problema para a empresa, né, gente? Porque a empresa está lá, aquilo aqui, né, ocupa espaço e ela não pode descartar de qualquer jeito, muito embora ele não seja, né, não tenha nenhum tipo de problema assim mais sério, né, que mereça uma regulamentação, mas ocupa espaço e ela não pode descartar porque está a marca dela, tem uma série de coisas, né? E a Liliane trabalha fazendo logística reversa, né, e emprega mulheres em situação de vulnerabilidade para fazer, né, esse tipo de agregação de valor, né? E uma das coisas mais difíceis para a Liliane, ela trabalha com pessoa jurídica, né? Os clientes são pessoas jurídicas, são outras empresas, buscar tirar esse... Como é que ela funciona, né? Alguém fez uma pergunta no chat dizendo esse negócio de empreendedorismo social, negócio de impacto, cola com economia circular, super. Eu estou falando do caso de economia circular, né? Então, ela vai lá na empresa, ela pega o banner, ela vem, traz para Ciclo Reverso, ela processa, transforma esse banner em brinde corporativo e a empresa tem que comprar novamente. Então, a empresa fornece o insumo e compra depois, tá? O brinde corporativo. Porque houve uma agregação de valor, houve todo um processo, existe, né, todo um processo produtivo desenvolvido. Então, primeiro, que as empresas querem doar o banner e querem se livrar do banner, né? E a Liliane fala, não, isso não é doação, tu não está doando, tu está passando problema para as mulheres. Né? Então, olha como é difícil convencer o teu cliente, não é? Que isso é um negócio, né? Isso é um circuito, não é? E ela só vai tratar com empresas que comprem depois os brindes corporativos. Então, não é qualquer empresa com a qual ela está se relacionando. Então, olha só, né? É um empreendedor que chega, que tem que convencer primeiro a si próprio, porque ele fica até sem graça, né? Olha aí o que a Sheisa disse, e eu acho que eu vi da Natália da outra vez que nós nos encontramos, né, essa coisa de gerar lucro, mas sei lá, não sei, assim, a gente, empreendedorismo, mas o que é isso, né?
Não consigo me ver assim. As pessoas não pegam bem, as pessoas não, né? Acham que a gente está explorando o problema, né? Não resolvendo o problema. Né? Então, já começa aí, né? E eu tenho depois que explicar também para o meu cliente. E mais, às vezes eu tenho que criar setores, novos setores da economia. Né? A Natália criou um. Tem um outro negócio de impacto que eu estou trabalhando com ele, né? E também criou um outro. Então, às vezes, eu também tenho que criar. Então, vejam maravilhosos alunos da engenharia. Que campo fantástico para inovação. E eu vou falar daqui de inovação tecnológica. Tá? Porque o negócio de impacto, devido aos seus desafios, ele tem que olhar o processo. Então, vamos falar de inovação de produto, de processo. Né? E nós temos ainda que fazer uma engenharia de modelo de negócio. Então, eu tenho inovação de produto, processo, inovação de mercado, inovação de modelo de negócio. Então, veja que campo fantástico de oportunidades. E aí, onde é que esse empreendedor vai buscar apoio? Ele vai buscar apoio, primeiro assim, não dá para ele fazer isso tudo sozinho, não dá para ele enfrentar tudo isso sozinho. Por isso que é extremamente importante que os estados, as regiões, né, comecem a prestar atenção numa coisinha chamada ecossistema de impacto socioambiental. E o que é um ecossistema? É um conjunto de organizações, então, são as empresas que fazem as soluções de impacto socioambiental, né? São os investidores de impacto socioambiental, sim, porque nós também temos, né, este segmento, né, os investidores de impacto. E são as organizações de apoio, como parques tecnológicos, incubadoras, universidades, né, empresas de consultoria e assessoria, que são os agentes de inovação, os agentes de apoio. Por exemplo, a minha empresa, a Vigas Colab, que desenvolve novos negócios, trabalha apoiando negócios de impacto socioambiental. Então, entrar em contato com esse ecossistema e começar a se relacionar. Não é? Porque mesmo no empreendedorismo convencional, a gente agora está colocando empreendedorismo convencional, mas vamos colocar aquele orientado fundamentalmente para o mercado, o empreendedor não faz absolutamente nada sozinho. Né? Então, aquela ideia, aquela coisa de que eu tenho uma ideia, eu tenho que esconder porque eu tenho que fazer sozinho, senão vou roubar isso aí, gente, é mito, não existe. Não é? Você tem uma ideia e um bando de outros tem a mesma ideia que a sua, né? Ou até melhor, inclusive, então começa, né? Você precisa desenvolver essa ideia, e para isso você não vai conseguir fazer sozinho. Então, tem que se conectar com esse ecossistema. Eu falo também de Sebrae, que para negócio de impacto tem um programa específico, né? Que é o programa Agir, tá? Nós temos uma estratégia nacional que vem fomentando e desenvolvendo o setor que é a N Impacto. Então, imagino, busquem nimpacto.org.br ou .gov.br. Acho que depois eu vou pedir até para o Maurício, não sei se já está com o link aí. Gente, nós temos uma estratégia, o Brasil é um dos países pioneiros numa estratégia voltada para o campo de negócios de impacto socioambiental. E a coisa está se espalhando que hoje nós estamos, né, nós temos 27 estados, nós temos já 9 estados com estratégias subnacionais. Então, aqui o nosso esforço para que o Rio Grande do Sul também, né, desenhe uma estratégia estadual para fomento dos negócios de impacto, porque a gente tem feito mapeamento de impacto, e eu vou até perguntar depois às colegas se vocês estão no mapeamento de negócios de impacto socioambiental, né? E a gente tem certeza que tem muitos negócios aqui no Brasil, mas eles não estão aparecendo na vitrine. Então, isso é um problema para a gente, é mais um desafio. Então, se conectar com o ecossistema é a saída, Maurício, para ter todos esses apoios e enfrentar esses desafios de uma forma mais tranquila, mas eles sempre vão existir. Perfeito, prof. Tem que explorar o campo, né? Descobrir quais são os parceiros, aonde estão sendo desenvolvidas as iniciativas, né? Tudo isso ajuda, né, na atuação desse empreendedor, que é quase um processo solitário, né, de desenvolver, aprender, buscar soluções. Então, nesses momentos aí, existe a oportunidade de aprender em grupo, né, aprender com o que já vem sendo feito. Nesse sentido, né, a Arco vem vencendo os desafios encontrados ao longo do tempo, né? Quais são os projetos futuros da empresa? Natália?
Bom, são muitos, né? Mas hoje a gente tem alguns braços dentro da Arco. A gente tem o serviço de coleta, que foi o que eu mencionei, e a gente tem um segundo braço que é de logística reversa de embalagens. Então, hoje a gente tem como principal cliente, por exemplo, a Três Corações, a gente faz toda a operação das cápsulas de café. Então, a gente quer, nesse presente / futuro, aumentar essas parcerias de logística reversa, que é uma das formas que a gente encontra, assim, de trazer também viabilidade para o serviço que a gente opera, né? Trazendo a indústria geradora de resíduos, geradoras de embalagem, como corresponsáveis desse processo, viabilizando a reciclagem. E o nosso terceiro braço, ele é de consultoria estratégica, assim, de ajudar uma empresa a, de fato, costurar entre todos os setores uma estratégia de sustentabilidade, que agora está vindo como ESG, acho que todo mundo já está ouvindo falar dessas palavrinhas, né, que como trazer a questão social, ambiental e governança para dentro das empresas. E com isso tudo a gente vai expandindo, né? Mas isso já é um processo mais orgânico e que está acontecendo com o desenrolar do nosso serviço, assim. O que a gente tem como sonho, assim, para os próximos anos é a gente fazer um pouco do que a professora Aurélia estava falando, de gerar as conexões, porque o que a gente vê hoje? Muitas empresas isoladas que fazem ou processos de reciclagem, ou serviços, consultorias, tecnologias específicas, mas cada uma agindo muitas vezes de forma individual. A gente queria, e esse é o nosso planejamento para o ano que vem, conseguir construir uma rede, um hub dessas empresas que trazem soluções sustentáveis ou de inovação para conseguir atuar em conjunto. Então, uma empresa tem um desafio em resíduos que ela precisa resolver. Onde é que ela vai ir? Num hub de inovação sustentável buscar essa solução. Porque hoje isso está muito picoteado, assim. Acho que esses são os nossos planos para o futuro, e também já seguindo a ideia da professora Aurélia, que eu acredito muito, assim, de eu poderia pensar, não vou falar esse plano do futuro que a gente tem, assim, como um sonho, porque, né, daí alguém corre na frente, vai lá e constrói um hub de inovação sustentável. E eu concordo muito com a fala dela, que se alguém realmente se identificar e achar que isso é uma boa ideia, a chance é de que essas pessoas venham falar com a gente, diz, vamos fazer isso juntos, tem um espaço para a gente co-criar isso, ao invés de querer correr na frente e roubar uma ideia, né? Porque uma ideia, na verdade, ela é só uma ideia até que tu coloque ela em ação e faça ela ser viável, assim. Então, achei muito legal essa tua pergunta, assim, Maurício, de também de a gente expondo esse compromisso que a gente tem com o futuro, que vem bem na nossa missão, né, de ressignificar o resíduo e consolidar essas soluções em um hub único, com muitas empresas sociais e ambientais tentando solucionar esses problemas conjuntamente. Perfeito, Natália. E o importante é assim, né? São ideias do bem, não é? Uhum. São ideias que levam para um caminho do bem, um caminho de sustentabilidade, seja ela ambiental, seja ela social. Então, cara, espalhar ideias boas, né? E as pessoas que se identificam com as ideias boas, né, se juntam, né? Que bom que a gente consegue agregar pessoas que têm ideias e propósitos legais. Então, cara, é sensacional. Isso tem que mesmo falar, né? Não tem corporativismo dentro de empresas sociais, né? Isso é uma coisa que eu percebi também durante a minha pesquisa. Eu conversei com 15 empresários sociais e todos eles me receberam muito bem. Tipo, a conversa foi muito boa. Abrir o coração e falar contigo. Conversei 3 horas da manhã com as pessoas, assim. 3 horas da manhã conversando com o cara lá super disposto, conversando comigo. E encontrei só pessoas com esse perfil, né? Com esse propósito, né? Com esse ânima. E eu queria perguntar para a Sheisa, aí como é que o estúdio busca apoiar suas ações e quais são os projetos futuros? No nosso caso, a gente
tem tentado, a gente não conseguiu acessar esse ecossistema que a professora Aurélia falou ainda, a gente, né, é muito verde para nós esses assuntos, ainda é tudo muito novo. E o que acontece então, isso é uma das nossas metas, né, e conhecer mais esses assuntos para poder expandir e dar mais suporte também para outras pessoas que têm nos procurado para se afiliar ao projeto no Brasil, porque a nossa meta é que a gente motive outros professores que estão muitas vezes trabalhando sozinho em uma cidade e que se sentem incapazes de ampliar o seu atendimento. Por quê? Porque é sempre uma cascata boa ou ruim. Não tem o dinheiro para se sustentar, muito menos para investir em infraestrutura, e muito menos ele vai conseguir atender mais alunos, e ele nunca vai conseguir, então, ter mais demanda financeira para poder mudar esse cenário. E dentro desse nosso contexto, trabalhando com projeto, sempre essa possibilidade de ter uma empresa híbrida amplia isso, porque ele não depende só daquele aluno, da motivação de um aluno que tem condições de pagar para fazer a aula, certo? Porque ele vai encontrar uma fatia no mercado que são de pessoas que gostam de apoiar esse tipo de iniciativa, porque, por enquanto, como é que a gente se sustenta? A gente tem padrinhos, pessoas da comunidade que estão pagando para essas crianças terem aula, certo? E isso pode acontecer em qualquer parte do Brasil, sempre existem pessoas que gostam de apoiar esse tipo de iniciativa, porque isso transforma a própria sociedade, né? E às vezes a pessoa tem condições disso e se sente realmente vendo aquela transformação acontecer. Então, nosso objetivo é ter como incentivar mais pessoas no Brasil afora, principalmente as que estão sozinhas no interior, de levarem o projeto para essas localidades, porque nos grandes centros a gente encontra outros caminhos, né? Tem os conservatórios, projetos sociais que estão no terceiro setor e consolidados, como o Projeto Guri, que é um projeto grande da nossa área, mas que não está dentro desse ramo da empresa social, e que a gente quer fomentar, então, para outras pessoas terem esse conhecimento e expandir essas ações. Assim, o crescer dentro da área do empreendedorismo social passa também pelo conhecimento do que é, né? Do reconhecimento do que é. Existe um valor agregado no produto ou no serviço que você presta que é intangível, né? E que a pessoa tem que saber, olha, no momento que eu estou frequentando uma aula de piano, né, parte dessa mensalidade que eu estou pagando está financiando ou está auxiliando uma criança que nunca, jamais teria essa oportunidade, né? No momento em que você entrega, faz uma coleta seletiva do lixo e entrega isso para uma destinação adequada, você está evitando que ocorram aqueles lixões e, junto do lixão, um monte de outros problemas ambientais e sociais que vêm junto, né? Então, dando essa coleta, essa destinação correta, existe esse valor intangível, esse valor agregado. E é preciso que as pessoas reconheçam e valorizem isso, né? De selecionar, será que essa empresa ela tem algum propósito ambiental? Será que ela oferece um diferencial nos seus processos que sejam de apoio ambiental ou de apoio social, né? Não apenas, ok, vou comprar o mais barato e fim, né? Então, essa um senso crítico que é necessário despertar, né, em todos. Então, professora Aurélia, qual a importância de haver iniciativas voltadas para o empreendedorismo social, tanto no mercado consumidor como no âmbito acadêmico? Bom, eu vou começar, então, falando do meu lugar de fala, não é, que é o âmbito acadêmico. Olha só, quando a gente fala de ecossistemas de negócios de impacto, né, o ecossistema de empreendedorismo social, empreendedorismo de impacto, as universidades, né, as instituições de ensino e pesquisa são atores extremamente importantes. Por quê? Porque são os professores, e aí eu vou pegar dentro, né, dessas grandes instituições, como as universidades, vamos pensar aqui as universidades federais, né, são os professores que levam esta conversa, que apresentam
não é? Estes conceitos, essas definições, que ajudam os alunos a modelarem esses negócios, são os professores que fazem isso, né? Então, quando o professor decide, né, quando um curso decide incluir no seu currículo o que já está acontecendo no nosso país, né? O Maurício falou que faz parte da rede do programa Academia ICE, eu coloquei aí no chat o link, porque alguém perguntou como é que essa história está chegando às universidades. Olha, nós temos nesse país mais de 100 professores engajados no ensino, pesquisa e extensão sobre negócios de impacto socioambiental, finanças sociais, e esse movimento vem crescendo absurdamente, né? Mais de 50 instituições de ensino de norte a sul do país pensando só nisso. E nesse conjunto de instituições de ensino, as federais têm a maior participação é das universidades federais, né? Então, só que precisa avançar, precisa entrar em todos os cursos, né? Então, por isso que eu, no início, coloquei que bom ver a engenharia, né, como engenheira que sou, discutindo esse assunto. Então, o professor é que leva. E, ao levar, ele está ali plantando a sementinha para o futuro empreendedor. Mas não só isso, ele também está ajudando aquele que é consumidor a entender que existe essa coisa bacana dessas empresas, né? Então, ele está também ajudando o consumidor a ser um consumidor mais consciente, porque ele sabe que existe essa possibilidade. Ele também está ajudando a formar investidores, né? A gente hoje sabe, quando a gente olha para o campo de investimentos, a gente sabe que existe o investimento puramente financeiro, que é aquele que tradicionalmente a gente faz, né? Quando investe e compra ação. Existe o investimento responsável, então a Natália trouxe a questão dos ESGs, que estão muito em pauta, e isso está reverberando no mercado, as empresas estão querendo saber, né? Volta e meia, chegando a Vigas, escuta quais são os indicadores de ESG, é bem assim, quais são os indicadores, né? O que é isso? O que isso tem a ver com impacto? E ESG está sempre dentro de um conjunto de investimentos que a gente chama de investimentos responsáveis, ou seja, eu vou investir em empresas que estão preocupadas em mitigar os seus impactos sociais ou ambientais negativos, porque a empresa sempre vai estar impactando, né? Então, ESG, então, assim, eu vou querer que essas empresas tenham esses indicadores desse tripé, né? O I de ambiental, o S de social e o G de governança, né? Como é que ela se organiza com os seus stakeholders, com a sua comunidade, com os seus funcionários, né? A gente tem os investimentos sustentáveis, voltados para aquelas empresas que têm como objetivo aumentar a geração de valor social e ambiental, por exemplo, a Natura, né? Uma empresa responsável, sustentável, e a gente tem os investimentos de impacto, voltados especialmente para empresas que nascem para resolver problemas sociais e ambientais. Então, olha só como já, né, ficou um pouco mais complexo o campo de investimentos, né? Então, quando um professor leva essas informações, como a gente está fazendo aqui, está discutindo isso, vocês começam a entender, puxa, vou investir o meu dinheiro, eu sei que eu posso procurar, porque tem opções. Nós estamos construindo isso no Brasil, estamos tentando facilitar esses mecanismos, né? A gente já avançou muito no campo de investimento, então o campo de investimento no Brasil é um campo recente, né? A gente não sai aí, vamos investir, a gente não é expert nisso, a gente está aprendendo. Mas a gente já está aprendendo num outro momento, né? Sabendo que a gente pode escolher por empresas que são melhores para o mundo, como coloca o Sistema B, que é um sistema de certificação de empresas que estão preocupadas em aumentar a sua geração de valor social ou ambiental, né? Então, assim, olha só que bacana, eu começo a criar um novo investidor, eu começo a fazer com que o empreendedor socioambiental sofra menos, que ele vai dizer, gente, tem espaço no mundo para mim, né? Olha só, eu posso falar de empreender e ninguém vai pensar que eu sou aquele capitalista selvagem, querendo acabar com todo mundo. Não, calma aí, não é bem por aí, né? E também forma um novo consumidor que começa a impulsionar, que começa a forçar e faz o que está acontecendo, a gente está vendo, né? Todo mundo desesperado, dizendo assim, escuta, né? Que diabo é isso de ESG? Né? Onde é que estão esses indicadores? Como é que a gente faz para ser isso? É isso que o novo consumidor, o consumidor mais consciente está gerando. Lógico que no Brasil nós temos aí grandes desafios, né? Porque a gente tem
muita desigualdade social, então nós temos necessidades básicas que precisam ser preenchidas, mas também nós temos, né, uma camada que compra, nós temos um mercado interno, tudo bem, estamos né, passando uma situação atípica, mas o Brasil tem um mercado interno bastante forte, o que é bom e é um problema ao mesmo tempo. Os nossos negócios nascem não com expectativa de ser global, mas de resolver o problema do nosso mercado interno, porque ele é dinâmico. Então, olha só, que bacana se a gente começa, não é, Maurício, aí como professores na academia, a gerar pesquisas sobre isso, como fez o Maurício, né? A gerar na sala de aula disciplinas, né? A trazer empreendedores, como está sendo feito aqui, né? Para mostrar, olha, essa espécie existe, né? Ela se alimenta desta forma, né? Ela fala assim, isso é bom, né? Isso é bacana. Sim, sim, sim. E quebrar alguns paradigmas, né? Quebrar alguns paradigmas dentro da academia, e a gente está formando aqui futuros empreendedores ou futuros engenheiros que vão atuar dentro de empresas, né? E hoje existe uma legislação que cobra a questão ambiental, né? Às vezes cumprida, às vezes nem tanto, mas e a questão social, né? E a empresa olhar ali para o seu arredor e ver, olha, beleza, eu emprego os meus funcionários, mas os meus funcionários vivem em que situações, né? Aqui aos arredores da empresa. Então, esses engenheiros que a gente forma, né, o intuito é que tenha esse olhar crítico dentro do seu exercício profissional, né? E esse é um intuito. A Natália já tem um caminho aí de empreendedora social, né? Desde com a Reciclo, depois passando pela Arco, e muitos desafios, né? Vencidos e enfrentados. E há uma dificuldade de mensurar, né? Da gente mensurar, dizer assim, olha, quanto de fato eu impactei, né? É sempre uma grande dificuldade a mensuração do impacto, que para investidores isso é importante, né? Dizer, olha, qual empresa impactou mais, qual que eu vou investir, né? Mas a gente sempre consegue qualitativamente observar o que a empresa tem trazendo, em que aspectos ela está impactando ambientalmente ou socialmente. E aí eu gostaria de perguntar para Natália, né, ao longo aí desse trabalho que você vem desenvolvendo com a Arco, quais foram os impactos positivos já gerados? Bom, a gente tem os impactos que a gente mensura diariamente, mensalmente no nosso serviço, outros que a gente gera e não mensura, e outros que talvez a gente nem saiba, assim, mas quais que a gente mensura hoje? O número de estabelecimentos que estão destinando corretamente seus resíduos, que atualmente são quase 100 estabelecimentos, que recorrentemente, né, encaminham todos os seus resíduos para a Arco. Isso soma hoje um pouco mais de 1.100 toneladas que a gente conseguiu efetivamente compostar e reciclar. Hoje no Brasil a gente tem uma taxa de só 3% de reciclagem. Então, de tudo que a gente gera nas nossas casas, trabalhos, instituições, somente 3% dos resíduos são reciclados. No caso dos resíduos coletados pela Arco, a gente consegue aproveitar cerca de 84%, 85% de todos os resíduos que a gente coleta. Então, fazendo treinamento, ensinando a separar os resíduos direitinho e buscando os melhores parceiros para cada tipo de resíduo. Então, a gente sai ali de um percentual de 3% de reciclagem para 84%, 85% de reciclagem. Então, isso é o impacto que a gente chama de desvio de aterro sanitário. E daí, claro, né, isso vai gerar outros impactos que a gente gostaria de mensurar, mas ainda não consegue, que é quanto de gases de efeito estufa a gente está minimizando, né? A gente está deixando de emitir em função de transporte, em função do aterro sanitário, em função, enfim, de N outros processos. A gente hoje tem, por exemplo, são 8 ex-cooperados de cooperativas, né, trabalhando em CLT, e antigamente a gente ainda mensurava os impactos indiretos, porque hoje a gente tem parceria com 27 cooperativas aqui do estado. Então, qual é o impacto indireto, né, que a gente está gerando para essas cooperativas? E no início, a gente gerava um dado que era receita gerada com os resíduos que foram reciclados ou compostados.
Só que a gente viu que esse indicador ele gerava um efeito contrário do que a gente queria. Então, tu tinha lá uma empresa que mensalmente ia acompanhando quanto de receita foi gerado a partir do resíduo gerado. E daí parecia que era quanto mais, melhor. Só que não é quanto mais, melhor, porque não é quanto mais resíduo, mais receita e daí melhor. É pelo contrário, né? A gente quer, na verdade, que as empresas reduzam a sua geração de resíduos, que a gente colete menos e daí não é gerar menos receita com isso, mas, na verdade, o objetivo é reduzir resíduo, né? A receita vai ser ali um subproduto depois que já foi gerado. E, ao mesmo tempo, assim, às vezes, a empresa gerava, por exemplo, um bar que gera muito vidro, o vidro, ele quase não tem valor econômico depois na venda. Então, gera lá 4 toneladas de material, mas no fim saía ali que a empresa gerou R$200 em receita no final do mês. E às vezes a pessoa pensa assim, mas estou fazendo todo esse esforço. E assim, R$200 ainda é bom, porque tinha estabelecimento que vinha ali no indicador de impacto R$25,13. Meu Deus, eu estou fazendo tudo isso para gerar R$25. Então, esse indicador a gente deixou de mensurar dessa forma e a gente só fica trazendo em toneladas coletadas, recicladas, compostadas, o percentual de desvio de aterro sanitário e daí outros indicadores que a gente tem internamente, aí acaba sendo outros indicadores econômicos, né, Melissa? Eu acho que daí, que nem tu falou, tu vai apresentar para o investidor, tu é um negócio de impacto social que quer buscar um investidor para aumentar a expansão. Tu tem esses que representam o teu propósito, né, tua missão, mas depois tu vai ter todos os outros indicadores econômicos que tu vai provar que o teu negócio também é rentável, viável, e daí vai ter custo de aquisição de cliente, crescimento de faturamento, custos, por exemplo, a gente calcula custo por tonelada recolhida, receita por tonelada recolhida. Então, esses são indicadores que a gente não divulga, mas que eles ficam mensalmente ali sendo mensurados para a gente ter, inclusive, né, a nossa noção de saudabilidade ali do nosso negócio. Então, mas isso é muito importante, assim, várias mentorias e processos de aceleração, assim, que eu fiz, todos trazem a importância de tu mensurar isso, porque eu poderia dizer assim, a gente ressignifica o lixo. Tá, mas quantos já coletaram? Qual é o percentual? Qual é a tua diferença entre o serviço da Arco e o serviço da prefeitura? Como é que tu mensura isso, né? Então, é necessário a gente mensurar, a gente ter número quantitativo para a gente tornar palpável o impacto que a gente está gerando. Perfeito. Isso e na minha pesquisa eu encontrei diferentes formas de enxergar, né, esse impacto. Então, há aquela empresa ou aquele processo em que você consegue, como a Natália falou, apresentar números, né, trazer números daquilo que a gente efetualmente realizou, né? No caso da Aurélia, citou agora há pouco a Colibri, eu também tive a oportunidade de conversar com elas, né, que trabalha com costureiras lá em Viamão, que teriam uma renda que era muito variável, e dessa forma, trabalhando para a Colibri, elas vão ter uma renda que seja mais fixa. O impacto é visto nos olhos da pessoa, né? É visto na qualidade de vida das pessoas que estão vinculadas à empresa. Eu gostaria de perguntar, então, para a Sheisa, né, ao longo aí do estúdio, do projeto Piano Forte, como você enxerga os resultados, né? Quais foram os impactos positivos gerados pela empresa? Esse assunto ele é bem importante, assim, como a gente está lidando com material humano especificamente, a nossa área vai atingir efeitos principalmente ligados a sensações, né? Por exemplo, vai diminuir a ansiedade, vai aumentar o foco, vai aumentar a concentração. As nossas mensurações, elas vão ser bem específicas, né? E a gente ainda não parou para fazer essa parte científica, mas ela é bem importante. A gente chega nesse ponto agora de ter que elaborar estratégias, porque exatamente isso reflete no apoio que a gente vai conseguir, porque a empresa vai querer apoiar coisas que ela entende. O que ela está escutando falar? Suicídio,
Suicídio na infância, suicídio na adolescência, e a música e a arte são ferramentas importantíssimas para evitar isso, porque as crianças estão depressivas, com nível de ansiedade totalmente elevado, e por vários motivos. Então, assim, a gente vai atingir com a arte, com o piano, por exemplo, várias camadas sociais, independente delas estarem ligadas ao projeto social ou não. Isso é uma realidade. Hoje em dia, a vulnerabilidade não está ligada somente à falta de dinheiro ou de comida, certo? A gente vai ter vários tipos de vulnerabilidade. Então, as nossas mensurações, elas ainda são um caminho que a gente tem que enfrentar para a gente poder mensurar, né? O que eu posso dizer é que definitivamente todas as pessoas que a gente atende, porque a gente tem isso na mão, né? Elas são pessoas que vão permanecer 2 anos com a gente, que vão estar ligados ao projeto num quantitativo menor, porque a gente está falando de mão de obra artesanal, certo? É um professor que atende 6, e que daqui a pouco está atendendo outro grupo com 6, e é tudo muito pouco ainda, perto, se a gente for comparar, né, com os dados da Natália, eles são pequenos, mas eles provocam efeitos em camadas, né, que vai atingir uma criança que vai na aula, mas que reflete naquela família, que reflete naquele vizinho que viu, e que esses dados a gente acaba perdendo como coletar eles, certo? A professora Aurélia quer falar? Não. Então, a gente, assim, em questões de números, a gente hoje sabe que está atendendo 102 crianças e adolescentes aproximadamente, entre Bagé e as unidades que a gente tem. Aqui em Bagé, foi o primeiro ano que a gente conseguiu atender, por exemplo, as casas de passagem, que é a Casa da Menina e o Lar São Estevão, que é uma conquista para a gente, porque desde 2017 a gente queria atender esse público. E aí a gente se deparou com 1000 problemas em relação a essa situação que a gente não esperava, que é a rotatividade, que essas crianças estão em casa de passagem, que uma semana elas vão e na outra semana elas estão em outra casa, e daqui a um pouco elas voltam para esses lares, e a gente, então, perde o controle, assim, totalmente, né, de saber o quanto isso está sendo positivo. Minimamente a gente espera que esteja sendo positivo dentro do contexto que essas crianças estão, mas a gente não tem como quantificar isso ainda, certo? E qualificar, porque são muitas facetas que a gente está lidando, né? Então, por enquanto, seria isso. Vou botar a mãozinha aqui. Oi. Aurélia, fica à vontade, por favor. Tá certo, tá? Porque eu acho a discussão sobre avaliação de impacto, porque esse é o meu campo de estudo, né? Avaliação de impacto. E eu vou agora aprofundar um pouquinho, só rapidinho, né? Quando a gente discute negócio de impacto socioambiental, os negócios de impacto socioambiental ele tem alguns princípios, né? Então, além de a atividade principal estar voltada para a geração de valor social e ambiental, ele tem que funcionar com lógica de mercado, né? Ele tem que ter governança estabelecida, né? Ou um planejamento dessa governança, e ele tem sim que fazer o seu monitoramento de impacto. Então, pegando agora o gancho, Maurício, a importância da academia, né? Quando ela começa a trabalhar esses investidores, esses empreendedores, ela já começa a ensinar a fazer modelagem, já pensar no planejamento de monitoramento desse impacto, né? Porque o impacto, a gente tem um impacto, a gente tem o produto da atividade, né, os outputs, a gente tem impacto de curto prazo, médio prazo, longo prazo, e a gente tem indicadores para isso. E se nós estamos, né, como a Natália estava falando, assim, nós estamos lidando com investidores de impacto, sim, eles vão querer saber qual é a tua teoria da mudança, né? Então, isso é um termo comum, né? Ou seja, como é que você, né, de fato, causa o impacto que você diz que você causa, né? E se faz isso exatamente porque a gente sabe que existem empresas que pegam muito esse aspecto pelo lado do marketing, porque é legal ser de impacto, né? Eu passei agora há pouco por uma modelagem de 10 negócios de impacto socioambiental no Brasil inteiro, num programa muito bacana do Ministério da Economia, Amprotec, Sebrae, que é o Ideias
Power by Inovativa, né, que está buscando negócios de impacto, um programa bem maior, mas ele tem um percentual que acomoda negócios de impacto em fase de ideação. Então, a gente faz o desenvolvimento da ideação até a prototipagem. E o bacana disso é que isso nos possibilita trabalhar com este empreendedor que chega, né, já inserindo ele nessa cultura de impacto e de mensuração de impacto, que é um dos objetivos da estratégia nacional, né, que isso seja cada vez mais falado, né, porque sim, é possível medir impacto, né, a gente só precisa saber como é que arranja, né, como é que estrutura, como é que cria a cadeia de valor social e coloca os indicadores. Então, a academia, né, ajuda bastante nisso. As incubadoras que estão se qualificando e a gente torce, né, para que elas venham cada vez mais para essa agenda. Então, para vocês terem uma ideia, gente, esse programa Ideias, que agora há pouco terminou o segundo ciclo, mas tem uma previsão aí de 1.000 negócios, fomento de 1.000 novos negócios no Brasil e 20% disso aí para negócios de impacto. Eles colocam o negócio em fase de ideia em contato com os principais mecanismos de apoio ao empreendedorismo de base tecnológica no país. Então, por isso que nós somos parceiros da Unitecno, Tecnocinos, que é uma incubadora que tem um portfólio para negócios de impacto, né? Então, nós trabalhamos com esse desenvolvimento. Então, olha que bacana, né? E aí a gente consegue, né, por esses mecanismos, por essas trajetórias, trabalhar ajudando no monitoramento de impacto, porque é um desafio, não é, para os empreendedores de impacto. Mas é muito bacana, né? E é necessário. Perfeito, prof. Nós vamos abrir aqui, então, ler as perguntas dos nossos alunos que colocaram aí no chat e também deixar livre para quem quiser perguntar aí entre professores, entrevistados, colaboradores e quem mais quiser perguntar. Vamos ver se a gente encontra aqui as perguntas deles. Maurício, aqui o João, ele pergunta, teria como relacionar a filosofia do empreendedorismo social com a filosofia do cooperativismo ou economia circular? Sim, né? Peguei para responder aqui, mas depois, né, eu estava dando uma olhada no chat. Sim, né? Inclusive, eu dei um exemplo aqui da Ciclo Reverso, né, que é um exemplo de empresa que atua dentro da filosofia da economia circular e é um negócio de impacto socioambiental, logo está no campo do empreendedorismo social. E o cooperativismo também, ele está dentro, né, desse segmento. Então, a ideia é gerar valor social e ou ambiental. Não sei se a Natália, a Sheisa... Não, eu concordo, e também, assim, a gente tenta colocar tudo, as coisas muito numa caixinha, né, isso se relaciona com isso se relaciona com aquilo, e na verdade, não, assim, esse termo, ele é muito novo, né, e acredito que a gente esteja expandindo, assim, esses limites das caixinhas, então eu acredito que realmente não existam limites entre as conexões desses conceitos, assim. Isso aí. O mesmo discente questiona novamente o quão desenvolvendo, né, está a relação do empreendedorismo social dentro das universidades e se existe possibilidade de relação entre esses ambientes. Eu acho que eu vou responder com a minha experiência, tá? Eu não conhecia nada de empreendedorismo, eu me formei em engenharia ambiental, não pensava em empreender, eu fui direto para a academia, para o mestrado, e daí no mestrado eu comecei a estudar filosofia lixo zero e me aprofundar mais no tema, eu já trabalhava com resíduos durante a graduação, e os meus primeiros contatos assim, com empreendedorismo foi justamente dentro da universidade. Muito porque eu comecei a me decepcionar tanto com o problema que eu estava estudando, sabe? Ficando cada vez mais frustrada e não vendo solução no mercado de trabalho, assim, que eu me sentisse satisfeita, que eu comecei a ver o empreendedorismo como uma opção de profissão, né? Assim que eu saísse do mestrado. E daí,
Quando eu saí do mestrado, que foi em 2016, que estava recém começando, assim, maratona empreendedora, desafio empreendedor, falar sobre empreendedorismo dentro da universidade, daí nesse mesmo período eu conheci o empreendedorismo social. E daí saí do meu mestrado, abria Reciclos, comecei a empreender, saí da Reciclo, abria Arco, e daí aquela veia de pesquisa, assim, mas isso podia virar uma pesquisa, mas olha quanto dado legal tem aqui, mas isso poderia validar. E daí eu volto para a academia ainda e começo a fazer o doutorado, né? Então, do quanto eu enxergo na minha vida, na minha profissão, na minha empresa, na minha pesquisa, o quanto uma coisa auxilia a outra, assim. A professora Aurélia vai conseguir complementar também, né? Por essas vivências, mas o quanto também dessas caixinhas, né? Não, ou tu tem uma empresa, ou tu está na vida acadêmica, e empreendedorismo social ainda, né? Mas eu vejo isso tudo muito unido, assim, né? Tem como ter essa convergência. Posso? Eu vou completar aqui. Eu, inclusive, compartilhei no chat o endereço do ICE, o Instituto de Cidadania Empresarial, ice.org.br. O ICE fomenta, né, o desenvolvimento do ecossistema de negócios de impacto e finanças sociais no país, é um dos principais atores, né, existem vários, mas ele começa, de fato, essa história, e ele trabalha por programas. Então, tem um programa voltado para incubadoras, que capacita incubadoras para entrar nesse tema, e tem um programa que é o Programa Academia, do qual faz parte o professor Maurício, né? Acabou de ganhar um prêmio, né? Então, está aqui o professor, entrem lá, vejam quem são. Tem uma turma de professores trabalhando com essa temática, né? E esses são os que foram mapeados, que conhecem o programa Academia, etc. e tal. Tem muito mais, gente. E eu concordo com a Natália, eu sou aquela acadêmica de carteirinha, né? Como o pessoal diz, acadêmica de raiz, né? Aquela que faz graduação, mestrado, doutorado, vai dar aula, faz pesquisa, essas coisas todas. Mas eu nunca fiquei longe das empresas, porque elas são meu laboratório, elas que trazem os problemas que a gente resolve, né? Hoje eu atuo com elas, porque hoje também eu tenho uma empresa, né? Mas assim, e na minha empresa, Natália e Chance, assim, eu faço pesquisa. Porque quando eu entro numa avaliação de impacto, num trabalho de avaliação de impacto, é uma pesquisa, né? Eu estou ali exatamente utilizando todo o meu know-how de pesquisadora, né, de saber as fontes, de saber onde estão as informações, de sistematizar metodologia científica, gente. E cá para nós, metodologia científica é bom para empreender, porque a gente ouve falar muito de Lean Startup, o que é isso? É metodologia científica, é organização de experimento, né? Então, quer saber como empreender? O step by step estuda método, né? Porque é método. Né? Então, começa... Eu não sei, Maurício e Carla, onde é que a gente erra, que a gente não consegue ensinar metodologia científica, os alunos dizem, ai, coisa chata, né? E aí, quando a gente chega para ensiná-los a empreender, diz assim, tu lembra como é que, né, a gente faz para identificar um problema? Então, olha aí, né? Quando a gente está falando mais com os alunos, né? Mas eu nunca vi, eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente tem que evoluir, não é? A universidade precisa chegar mais próximo, a universidade tem que fazer, né? Ela tem que sair desse local que, né, parece que também se encastela, então a gente tem responsabilidade nisso, mas eu acho que tem aí um bom número de professores que há muito tempo já rompeu com essas barreiras, né? E a gente tem, e as empresas também precisam se abrir. Aqui no Brasil, as empresas também têm que fazer esse trabalho, né? Às vezes é difícil, inclusive, a gente entrar para fazer pesquisa, né, colegas? Como é difícil, né? Mas, assim, nesse termo específico, o Brasil está caminhando, ele pode acelerar mais, mas, por incrível que pareça, a pandemia nos acelerou. E aí, depois, eu posso até evoluir um pouco mais, que eu acho que tem uma pergunta no chat ligada a esse aspecto. Perfeito. A Lauren, né, ela faz uma questão exatamente para a professora Aurélia. Ela diz assim, o mapeamento do PIP aponta cerca de um crescimento de 500 empresas no ano de 2017, para cerca de 5.000 empresas no ano de 2019. Para o ano de 2021, tu acredita que houve um aumento proporcional a desses mesmos 2 anos, ou acha que houve uma diminuição ou fechamento de empresas devido ao impacto da pandemia no Brasil?
Gostei bastante da pergunta da Lauren. Eu não sei se a Lauren consultou a Pipe Social depois que eu coloquei ali, porque eu coloquei uns links, né? Olha lá, né? Tem mapeamentos, tem um mapeamento de 2017, foi o primeiro mapeamento de negócio de impacto socioambiental. E nós, professores, ajudamos, porque vinham os links para a gente. Olha, se vocês souberem, passa esse link. A gente ainda faz esse trabalho de formiguinha. Olha a academia, mais uma vez, a importância dela, não é? Para a gente consolidar e desenvolver esse setor no Brasil. Então, o primeiro foi em 2017 e tinha 579, depois, né? Foram mapeados 579 negócios de impacto socioambiental no Brasil. Em 2019, veio o segundo mapeamento, e aí a gente ficou muito feliz, tinha 1.002. Por isso, Lauren, depois eu te peço para dar uma olhadinha com cuidado nesses dados, porque né, o 505.000 eu fiquei, será? Mas é 579, 1.002. E o último mapeamento de 2021 levantou 1.272 negócios de impacto mapeados no Brasil. Então, a gente observa que de 579 a 1.002 foi um crescimento fantástico, né? De 2019 a 2021, a gente observa que cresce, porém é um pouco, né, não é tão fantástico quanto do primeiro momento. E a gente acredita que isso se deve, sim, em relação à pandemia. Negócios fecharam, ficou mais difícil empreender. Porém, né, para a gente que vem acompanhando esse campo, que estuda e que, né, meio que é até militante dele, né, foi o nascimento para o mercado, para, de repente, a gente viu uma explosão de pessoas buscando capacitação sobre empreendedorismo social, negócios de impacto, avaliação de impacto, ESG, né? As pessoas querem saber sobre isso, não é? Então, a gente acredita que os próximos mapeamentos, os empreendedores vão começar a saber que eles são de impacto e eles vão vir mais, né? Então, assim, houve a gente sabe de empresas que fecharam, né? A gente sabe das dificuldades que foi para todos os setores, tá? Mas, em especial no campo de impacto, isso está nos proporcionando que as pessoas entendam que negócios com essas características existem e podem resolver problemas sociais, porque nós vamos ter agora bastante que pensar sobre isso, né? Perfeito. Só para complementar, né? Talvez essa seja uma transformação que a pandemia vai nos deixar, né? Vai ser um legado aí da pandemia de o olhar para o outro, né? Quantas empresas fecharam, quantas pessoas passaram a ter necessidades que antes não tinham, necessidades prementes. Então, esse olhar para o outro talvez seja um legado do que a pandemia vai nos deixar de positivo. E aí, dessas oportunidades de empreendedorismo social, empreendedorismo de impacto, né, que visem, buscando a inovação, sanar esses problemas, né? Buscando a inovação, buscando a criatividade, aliar esses dois aspectos, econômico e de impacto, que a gente está comentando hoje no nosso encontro. Acho que tem mais perguntas ainda, né? Sim, a professora Valesca, né, ela pergunta que exemplos de indicadores possíveis a senhora poderia dar para a mensuração do impacto. Essa pergunta é uma pergunta complexa, né? A gente tem os indicadores de prateleira, né? Então tem alguns relatórios, se eu não me engano, o GIRS, né? O AIRES é um local onde a gente encontra indicadores assim. Mas, professora Valesca, o que a gente faz quando a gente está desenvolvendo um negócio de impacto, né? Primeiro, a gente vai entender a solução, vai entender a visão de impacto desse negócio. E, a partir dessa visão de impacto, nós vamos desdobrando essa visão, né, nas intervenções que esse negócio, nas atividades que esse negócio faz, os resultados que ele espera e os objetivos de impacto que ele pretende atingir. Então, em cima do objetivo, é que a gente começa a construir os indicadores. Eu falo isso para negócios de impacto que estão nascendo. Por exemplo, existem alguns indicadores que são os indicadores de prateleira, né, que a gente chama. Então, quando eu coloquei o AIRES, por exemplo, é um local que tem os indicadores por setores de prateleira, e muitos negócios vão lá e, olha, esse indicador serve para mim. Um outro local onde tem bons indicadores de impacto é o Sistema B, que é um sistema de certificação de empresas, né,
que trabalha ali com diferentes dimensões e com indicadores para essas dimensões. Então, também entra no sistema B, vê os relatórios, é possível se pegar alguns indicadores para ler. Ocorre, porém, que esses indicadores que já estão prontos, eles podem até funcionar, tá? Então, aqui fica muito difícil a gente generalizar, mas eu tenho acompanhado, já vi alguns negócios que chegaram para a gente, dizendo o seguinte, olha só, quando eu penso nesses indicadores e olho para o que a gente faz aqui, eu não consigo fazer adequação, porque a gente não tem como fazer, né? A coisa fica complexa demais. Então, nesse sentido, a gente opta, né? E procura trabalhar com o empreendimento, sobretudo se é uma startup, né, que está começando agora, para entender a solução e, a partir dela, construir os indicadores com o negócio. Então, dependendo, né, de como houver esse desdobramento, a gente faz ali uma planilha de indicadores customizados para o negócio. Então, essa é uma abordagem, tá? Essa é uma abordagem que a gente está vendo que com negócios que estão iniciando está sendo mais interessante, porque aí o empreendedor entende, né? E aí ele consegue entender também como é que ele pode fazer para, no planejamento de monitoramento, guardar as informações, por isso que é importante desde o início, né? Prestar atenção às informações que ele vai precisar evidenciar. Então, por isso que é um trabalho de pesquisa, né? Por isso que é uma área tão apaixonante, a área de avaliação de impacto, né? Na qual, assim, é aquela que a gente tem muita coisa para aprender. Para compartilhar também um pouco da minha experiência, que a minha tese ela tinha como objetivo inicial mensurar o impacto ambiental, né? Estabelecer uma régua em que eu pudesse mensurar empresas sociais, mensurar o impacto de empresas sociais. Quando eu fui a campo, eu descobri a Natália, que trabalha com gestão ambiental, eu descobri a Colibri, que trabalha com aspecto social, eu descobri outras tantas empresas e que tinham totalmente aspectos diferentes entre elas, né? Que tinham impactos diferentes, indicadores diferentes. Aí, nesse momento, eu parei, né, em choque de como é que eu resolvo isso, né? E eu fui olhar muito para a pessoa, para o empreendedor, né? Quem é esse empreendedor? E aí eu percebi que existia uma orientação desse empreendedor. E aí o meu trabalho se desenvolveu em determinar a maturidade da orientação empreendedora. Então, e aí defini 5 estágios, e é esse trabalho lá que a professora Aurélia falou, que foi premiado dentro da ICE, que é entender aquele empreendedor que está no estágio inicial, onde ele, olha, eu quero investir, eu quero começar um negócio, mas eu não sei como atingir meus beneficiários, eu não sei como ter lucratividade, e eu acho que eu vou desistir, né? Aí, passando pelos estágios ali de incerteza, né, estágio de evolução, até chegar no estágio de certeza, que é o empreendedor mais maduro, né, que já conhece, olha, esse é o meu público-alvo, né? Ele já tem definido qual é o público-alvo, ele já conhece os caminhos para chegar até os investidores. E eu tive a felicidade nessas empresas de encontrar esses empreendedores que faziam todas essas 5 escalas aí de orientação empreendedora e compreender como eles pensam, né? Como eles se orientam, e a partir da orientação é que vem as decisões do negócio, né? Então dava para perceber essa maturidade deles. E é um campo extremamente vasto para pesquisa, né? E do mesmo modo com grandes dificuldades aí para compreensão e simplificação disso, né? Agora, acho que para finalizar, né, temos mais uma questão aqui do João. Ele questiona, no ambiente socioeconômico em que nosso país vive, principalmente de negação à ciência e estudos, qual seria a melhor forma de abordagem para tentar conquistar espaço com essa filosofia do empreendedorismo social? Posso arriscar aqui uma resposta? Olha,
Sim, eu acho que nós estamos, né, passando um momento difícil aí de negação da ciência, mas eu sou bem otimista, eu acho que a ciência foi colocada à prova e ela resistiu, né? Ela resistiu, ela mostrou. Então, uma abordagem que eu vejo como interessante para a gente poder, né, dizer o quão é importante, por exemplo, os negócios baseados em conhecimento, o empreendedorismo baseado em conhecimento, não é? Então, o empreendedorismo de impacto socioambiental baseado em conhecimento, as empresas de base tecnológica, né, e voltadas para o campo de impacto socioambiental, a melhor forma da gente fazer isso é popularizando, é falando sobre, é mostrando, né, exemplos, né? É fazendo exatamente isso, trazendo a Natália para conversar, trazendo a Sheila para conversar, para dizer, olha, existe, é real, tá vendo? Né? Tá aqui, tá em Bagé, né? Tá aqui em Porto Alegre. Quando eu comecei a falar sobre esse tema, não faz muito tempo, 2014 por aí, eu comecei a falar de inovação social, era professora de empreendedorismo e inovação tecnológica, falava para engenheiros, né, engenheiros que sentavam lá no fundo da sala e iam resolver os problemas de resistência dos materiais, né? Então, olha só o desafio. E eu comecei a dizer, vamos falar sobre inovação social, empreendedorismo social, imagina então como, né, foi difícil a resistência ali deles. Mas, ao mesmo tempo, foi abrindo, né? Porque eles perceberam, puxa vida, isso me interessa. E por incrível que pareça, né, eu dei aula para várias turmas, né, porque era uma disciplina que pegava vários cursos, mas os projetos que vinham assim com mais potencial de impacto eram os projetos da engenharia. Por isso, assim, eu sou, né, uma entusiasta de que esse tema, de fato, entre para a engenharia. E assim, a gente tem que fazer eventos, não é à toa que a gente tem agora, no segundo semestre, tem uma profusão de eventos na área de impacto socioambiental. Né? Eu estou aqui hoje com vocês, dia 15, em Mato Grosso, assim, parece aquela agenda de cantor sertanejo, estou aqui agora, né? Estou aqui no final de outubro, estou no Instituto Tecnológico Federal, então chama a gente para falar, né? A gente vai, a gente mostra, porque é nossa missão. Nossa missão na universidade, eu acho que a nossa missão como empreendedores, é ajudar a desenvolver esse ecossistema. Então, eu acho que a abordagem é essa, é difundir via popularização, trazer, né, fazer esses encontros, promover hackathons, né, as incubadoras, então é por aí. Eu achei uma informação aqui que é bastante relevante, né? Todos nós, né, todos os engenheiros de produção que estão aqui na sala, um dia, no momento da formatura, aquele último momento de colação de grau, vão erguer a sua mão direita e fazer um juramento, né? Um juramento do engenheiro de produção. E eu vou ler ele aqui, do que vocês vão jurar no exercício profissional de vocês. Juro diante de Deus e da sociedade que fará uso do meu trabalho, que conduzirei meus esforços profissionais com máxima responsabilidade e respeito humano. Prometo que, no cumprimento do meu dever de engenheiro, não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, lembrando-me completamente de que o trabalho para o bem do homem e não da máquina. Colocarei todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade, sempre respeitando o meio ambiente, assim prometo. Então, a engenharia, ela serve para promover, né? Ela tem esse vínculo, né? Tipo, o projeto que você realiza, aquilo que você pensa, aquela solução que você busca, é sim para o conforto humano, é sim para a preservação ambiental. É esse o juramento que todos os engenheiros de produção aqui um dia vão realizar como o último ato simbólico ao deixar a universidade, né? Então, agora eu queria passar com uma mensagem final aí para os nossos convidados, professora Aurélia, Natália, Sheila, fiquem à vontade. Eu até ia complementar ali a frase anterior, mas eu demorei muito para tirar do mudo. Mas acho que já vou deixar essa também como a minha frase final, assim, que é, acho que a forma, assim, de conquistar espaço, de popularizar, é fazendo, né? Então,
abrindo esses caminhos, eu como empreendedora, a professora como pesquisadora, a Sheisa também como empreendedora, acho que todo mundo aqui como ouvinte, e a gente como indivíduo tem esse papel, tem esse poder de conseguir dar voz para isso. Então, quem empreende, às vezes aqui tem medo, tem dúvidas e vai lá e empreende igual. Na pesquisa também tem muitas coisas para descobrir, vai lá e desenvolve uma pesquisa nova de qualquer forma. Então, fica assim esse apelo a nós como indivíduo de perpetuar esse assunto, seja como empreendedor, pesquisador, apoiador, simpatizante, e a gente ir levando esse termo adiante. Aí, junto às falas já, e agradeço também o convite, uma boa noite a todos. Eu estou bem feliz pelo convite, agradeço, e vou dizer que vou levar adiante esse assunto, porque daqui 2 meses, esse assunto é muito novo na nossa área. Vou participar de uma mesa redonda justamente falando sobre empreendedorismo e música, e com certeza vou ter muito para agregar somente de ter participado desse encontro com vocês. E eu realmente desejo muito que a nossa área fique mais próxima desses assuntos, da engenharia, de mensurações e levar adiante, né, esse novo conceito de negócios sociais para o nosso ramo também, porque é muito transformador e pode trazer grandes impactos se for desenvolvido em grande escala, cada vez mais. Então, muito obrigada. Bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez, parabenizar mais uma vez pela iniciativa, né, o curso de Engenharia de Produção da Unipampa. Então, a coordenadora Carla Beatriz, professora Carla Beatriz, que é coordenadora, isso, parabéns, Maurício, né, sempre juntos nessa peleia, como se diz, a Evelise também. Então, muito obrigada aos colegas Sheisa e Natália. Natália, prazer enorme em te rever. Sheisa, já vou aqui compartilhar, busco uma empresa chamada Impare, que é um negócio de impacto socioambiental aqui do Rio Grande do Sul. Ele está incubado na Unitec, não sei se continua, mas ele trabalha com música, né? Então, é Impare, I-M-P-A-R-E. Bom, pessoal, assim, esse foi só, né? É tão gostoso falar desse assunto, a gente poderia ficar aqui um tempo, mas eu gosto assim, ó, conhecimento, informação, busca. Então, eu compartilhei um bando de link e eu compartilhei esse livro aqui. Gente, isso aqui é uma benção, tá? É Negócios de Impacto Socioambiental no Brasil, né? É um levantamento maravilhoso, discute todos os temas pelos quais a gente passou aqui, modelagem, como vender, né? Esses negócios, como é que está a situação no Brasil. Olha, quem está fazendo pesquisa, quem ainda não decidiu o seu TCC, quem quer saber por onde começar, e é gratuito, olha que coisa boa. Entra lá no ICE, vocês vão descobrir esse livro, uma série de publicações também sobre esse campo. Entra na Vox Capital, vocês vão saber sobre investimentos nesse campo. Entra na Aliança, né? Depois o Maurício passa aí para vocês. Então, é um campo que está vindo com tudo e ele é, assim, de base de conhecimento, sabe? Assim, quanto mais assim a gente souber, mais a gente ajuda, melhores negócios de impacto socioambiental a gente vai fazer, melhores valores social e ambiental a gente vai gerar e também valor econômico, né? Porque a gente não para, né? Como é que é saco? Mas não para em pé, né? Então a gente não vai impactar se a gente não conseguir se segurar. Então, essa é a mensagem, agradecimento e aí o meu incentivo para que continuem. Bom, eu comecei falando de Schumpeter, depois falei de Maquiavel, e agora, para encerrar, eu vou falar de Augusto Cury, né? A frase dele: ser um empreendedor é executar sonhos, mesmo que haja riscos, é enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças, é caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola, é tomar atitudes que ninguém tomou, é ter consciência que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. Muita glória para a Aurélia, muita glória para a Natália, muita glória para a Sheisa, nesse caminho que vocês, né, escolheram de seguir com o empreendedorismo social, buscando o benefício de outras pessoas e benefício também do ambiente onde não circula. Então, muito obrigado por ter aceitado o meu convite e poder compartilhar conhecimento e experiência aqui com os nossos alunos. Obrigada a vocês. Muito obrigada.
Obrigado, pessoal. Obrigada, agradecemos a Aurélia, né, a Natália. Quero deixar claro, então, que vamos encerrar aqui também, né, a nossa semana acadêmica, e também quero agradecer a todos que estiveram conosco nesses 3 dias, participando aí, os nossos discentes, né, esse evento não aconteceria sem a presença de vocês, e também, principalmente, aí a nossa equipe organizadora, né, composta pelo professor Maurício, professora Evelise, professora Fernanda, professor Caio, professora Tatiana e a nossa discente Evelyn aí, certo? Então, muito obrigada aí a todos e todas, né? E uma excelente noite aí para todos e um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.